Audiobook da Revista Espírita de 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Quarto ano, 1861. Setembro, item 4.1. Dissertações Espíritas. Um espírito israelita aos seus correligionários. Nossos leitores se lembram da bela comunicação que publicamos no número de março último, sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo, assinada por Mardochei, obtida pelo Sr. R. de Mulhouse. Esse senhor obteve outras igualmente notáveis do mesmo espírito e que publicaremos. A que damos adiante é de um outro parente falecido há alguns meses. Foi ditada em 3 vezes diferentes. A todos aqueles que conheci. Primeira comunicação. Meus amigos, sede espíritas, a isto vos conjuro a todos. O Espiritismo é a lei de Deus, e é a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, ele a fez tal como Deus lhe a deu, e Deus apropriou-a aos homens daquele tempo, mas depois os homens fizeram progresso, melhoraram-se em todos os sentidos, progrediram em ciência e em moralidade, cada um deles sabe hoje se conduzir, cada um deles sabe o que deve ao seu Criador, ao seu próximo, a si mesmo. É preciso, pois, hoje, alargar as bases do ensinamento, é que o que a lei de Moisés vos ensinou não basta mais para fazer a humanidade avançar, e Deus não quer que permaneçais sempre no mesmo ponto, porque o que era bom há 5.000 anos não o é mais hoje. Quando quereis fazer vossos filhos avançarem e dar-lhes uma educação um pouco forte, os enviais sempre à mesma escola, onde não aprenderiam senão as mesmas coisas. Não, vós os enviais a uma escola superior. Pois bem, meus amigos, os tempos são chegados em que Deus quer que alargueis o quadro de vossos conhecimentos. O próprio Cristo, embora haja dado um passo adiante à lei mosaica, não disse tudo porque não teria sido compreendido, mas lançou as sementes que deveriam ser recolhidas e aproveitadas pelas gerações futuras. Deus, em sua bondade infinita, vos envia hoje o Espiritismo, cujas bases todas estão na lei bíblica e na lei evangélica, para vos elevar e vos ensinar a vos amar uns aos outros. Sim, meus amigos, a missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem, de nação a nação, é a aurora da fraternidade universal que se eleva. Só com o Espiritismo podereis chegar a uma paz geral e durável. Levantai-vos, povos. Sede de pé, porque eis Deus, o Criador de todas as coisas que vos envia os espíritos de vossos parentes, para vos abrir um novo caminho maior e mais largo do que aquele que seguieis ainda. Ó! Meus amigos, não sejais os últimos a vos render à evidência, porque Deus descerá sua mão sobre os incrédulos e os endurecidos, que deverão desaparecer de cima da terra, a fim de que não perturbem o reino do bem que se prepara. Crede nas advertências daquele que foi e que é sempre vosso parente e vosso amigo. Nossos leitores se lembram da bela comunicação que publicamos no número de março último, sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo, assinada por Mardochei, obtida pelo Sr. R. de Mulhouse. Esse senhor obteve outras igualmente notáveis do mesmo espírito e que publicaremos. A que damos adiante é de um outro parente falecido há alguns meses. Foi ditada em 3 vezes diferentes. A todos aqueles que conheci. E meus amigos, sede espíritas, a isto vos conjuro a todos. O Espiritismo é a lei de Deus, e é a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, ele a fez tal como Deus lhe a deu, e Deus apropriou-a aos homens daquele tempo, mas depois os homens fizeram progresso, melhoraram-se em todos os sentidos, progrediram em ciência e em moralidade, cada um deles sabe hoje se conduzir, cada um deles sabe o que deve ao seu Criador, ao seu próximo, a si mesmo. É preciso, pois, hoje, alargar as bases do ensinamento, é que o que a lei de Moisés vos ensinou não basta mais para fazer a humanidade avançar, e Deus não quer que permaneçais sempre no mesmo ponto, porque o que era bom há 5.000 anos não o é mais hoje. Quando quereis fazer vossos filhos avançarem e dar-lhes uma educação um pouco forte, os enviais sempre à mesma escola, onde não aprenderiam senão as mesmas coisas. Não, vós os enviais a uma escola superior. Pois bem, meus amigos, os tempos são chegados em que Deus quer que alargueis o quadro de vossos conhecimentos. O próprio Cristo, embora haja dado um passo adiante à lei mosaica, não disse tudo porque não teria sido compreendido,
mas lançou as sementes que deveriam ser recolhidas e aproveitadas pelas gerações futuras. Deus, em sua bondade infinita, vos envia hoje o Espiritismo, cujas bases todas estão na lei bíblica e na lei evangélica, para vos elevar e vos ensinar a vos amar uns aos outros. Sim, meus amigos, a missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem, de nação a nação, é a aurora da fraternidade universal que se eleva. Só com o Espiritismo podereis chegar a uma paz geral e durável. Levantai-vos, povos. Sede de pé, porque eis Deus, o Criador de todas as coisas, que vos envia os espíritos de vossos parentes, para vos abrir um novo caminho maior e mais largo do que aquele que seguíeis ainda. Ó! Meus amigos, não sejais os últimos a vos render à evidência, porque Deus descerá sua mão sobre os incrédulos e os endurecidos, que deverão desaparecer de cima da terra, a fim de que não perturbem o reino do bem que se prepara. Crede nas advertências daquele que foi e que é sempre vosso parente e vosso amigo.